Novo Testamento, lição número 3. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos iniciando o estudo do Novo Testamento com os 4 Evangelhos. Os versículos que acabamos de ler servem como introdução ao estudo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são as boas novas de que Jesus veio e veio com uma missão. Ele sabia qual era a sua missão. Jesus tinha uma determinação gloriosa de cumprir a obra que tinha recebido do Pai. A história do mundo foi dividida em antes e depois de Jesus, por ele ter completado toda a obra que Deus lhe designou. Quais foram as obras que Jesus fez? Quando ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste, a que obra ele se referia, hein? Encontramos a resposta para essa pergunta nos Evangelhos. Considerando o espaço que os autores do Evangelho dedicaram à morte de Jesus na cruz, essa foi grande parte de sua obra. Mas sua morte na cruz, mesmo sendo tão importante, não foi sua única obra na terra. Ele também nos mostrou como podemos viver nos relacionando com Deus. Quando observamos o ministério de Jesus, devemos considerar o seu ministério de redenção, que consiste de sua morte na cruz, e tudo o que a cruz significa. Mas, além do seu ministério de redenção na cruz, Jesus também teve um ministério milagroso de cura. O seu ministério de cura não inclui apenas cura física, mas também cura espiritual. Temos vários exemplos de pessoas que foram impactadas por Jesus. A mulher samaritana que recebeu um novo nascimento, Zaqueu que teve sua vida totalmente transformada, e outras pessoas que foram chamadas de uma vida de pecado para uma regeneração, para uma cura espiritual, que geralmente leva à cura física e emocional. Cerca de 1/3 da narrativa dos evangelhos falam sobre as obras de milagre de Jesus. Quando você estiver lendo os evangelhos, e nós ainda estamos na introdução deles, especialmente o evangelho de Marcos, observe a ênfase que ele deu ao ministério de milagres e de cura de Jesus, e principalmente ao seu ministério de libertação. De exorcismo, vamos dizer assim. Aqueles missionários que pregam para pessoas que adoram o diabo e que se entregaram aos poderes do mal, sabem muito bem o que é exorcismo. Missionários que trabalham com esse tipo de pessoas e lidam com esse fenômeno em seus ministérios sabem muito bem que opressão e possessão demoníaca não são brincadeira. Observe também que Jesus, na maioria das vezes, nem dirigia a palavra para a pessoa que estava doente. Ele se dirigia aos demônios que estavam na pessoa. Não dá nem para imaginar o que aconteceria se Jesus viesse à Terra hoje e visitasse um de nossos hospitais psiquiátricos. Creio que em alguns casos, não todos, mas, preste atenção, em alguns casos, ele iria ignorar toda a nossa terminologia psicológica e se dirigiria aos demônios. Se isso estiver acontecendo com algumas pessoas nestas instituições e os profissionais da área não têm essa consciência, como então os pacientes serão ajudados? Como poderão ficar equilibrados o suficiente para saírem desses hospitais psiquiátricos? Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas principalmente no de Marcos, observe a ênfase dada ao ministério de Jesus junto aos possuídos por demônios. E aí a sua convicção sobre quem e o que Jesus foi torna-se muito importante.
Será que, depois de ler os relatos nos evangelhos sobre as libertações que Jesus realizou, você ainda acharia que, se Jesus viesse hoje, ele precisaria conhecer mais sobre psicologia do que ele conhecia há 2000 anos? Você sequer vai cogitar isso depois de entender quem Jesus era. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse. Se ele era a encarnação do próprio Deus, não tem cabimento dizer que há 2000 anos ele não sabia o que estava fazendo e que hoje faria diferente do que fez naquela época. Não ignore o ministério de libertação de Jesus quando você estiver lendo os evangelhos. Creio que esse ministério de Jesus com os endemoniados representa uma realidade que não podemos ignorar. Devemos ter consciência do mundo espiritual e da batalha espiritual. O Novo Testamento nos mostra que existe o lado positivo e o lado negativo do mundo espiritual. No mundo espiritual existem os bons espíritos e os espíritos do mal. A Bíblia nos exorta a testarmos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não devemos nos entregar a qualquer espírito e achar que aquele é o Espírito Santo, só porque ele é uma realidade espiritual. A Bíblia fala do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e também do submundo espiritual. Observe essa verdade quando estiver lendo sobre o ministério de milagres de Jesus. Em nossa cultura, as pessoas usam tranquilizantes para controlar as doenças mentais. Jesus tinha compaixão pelos lunáticos. Como o homem sequer usava roupas e era controlado por espíritos. Jesus passou algum tempo com ele. Não sabemos o que ele fez ou como ele fez, mas aquele homem foi visto depois com roupas e sóbrio, sentado aos pés de Jesus. Eu fiz um estágio num hospital psiquiátrico. Houve ocasiões em que eu daria qualquer coisa para saber o que Jesus fez àquele homem. Se alguém da sua família ou alguém que você ama fosse o que chamamos de doente mental, o que você faria ou quanto pagaria para ver essa pessoa restaurada, vestida e sã aos pés de Jesus? Essa foi uma área muito importante no ministério de Jesus. Jesus teve outro ministério muito bonito. Vamos repetir as obras que Deus designou para Jesus? Vamos lá. Ministério de redenção e ministério de regeneração. Regeneração significa restaurar a pessoa, não importa qual seja o problema. Jesus também tinha um ministério de revelação. No estudo de hoje, gostaria de focalizar esse ministério de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Essa declaração refere-se à sua morte na cruz, ao seu ministério de redenção. Quando Jesus disse, eu sou a vida, ele se referiu ao seu ministério de regeneração. A restaurar as pessoas, chamá-las para viver como Deus planejou que os seres humanos vivessem. Além desses ministérios, atente também para o ministério de revelação de Jesus, que podemos também chamar de ministério de ensino. Um terço dos evangelhos são registros do que Jesus falou. Os evangelhos nos dizem tudo o que Jesus era. Ele era o verbo de Deus para nós, uma revelação de Deus para nós. Os registros nos evangelhos de tudo que Jesus fez servem para nos dizer, essa é uma revelação de Deus para vocês. Os evangelhos nos mostram que tudo que Jesus disse foi uma revelação de Deus para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ele também disse, eu sou a verdade. Preste atenção para ouvir uma das coisas mais maravilhosas a respeito do ensino de Jesus. Quando se trata do ensino de Jesus, saiba que ele jamais vai decepcionar você. Tudo que Jesus disse, tudo que ensinou, ele praticou na íntegra. Ele sim podia dizer, eu sou a verdade que estou ensinando para vocês. Essa verdade que eu estou ensinando a vocês é o que eu sou. Se vocês querem realmente saber o que eu ensino, venham e me sigam. No primeiro capítulo de João, lemos que quando Jesus se encontrou com alguns dos apóstolos, perguntou, o que vocês querem? Essa é uma pergunta profunda. Os apóstolos não eram teólogos nem estudiosos. Eles eram pessoas simples, pragmáticas, que tinham aprendido tudo com a própria vida. Por isso fizeram uma pergunta bem prática. Rabi, onde estás hospedado? Jesus, tão prático quanto os discípulos, respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.
Cada um daqueles homens viveu e morreu por Jesus por causa daquilo que eles viram quando foram e viram. O que foi que eles viram quando decidiram ir e ver? Eles viram o que Jesus era. Eles viram que ele era a verdade que ensinava. Os ensinamentos de Jesus eram tão dinâmicos e santos e tão poderosos porque ele era Deus. E quando ele abria sua boca e ensinava, era o próprio Deus falando. Jesus estava exegesando, vamos dizer, revelando e trazendo à tona a verdade de Deus. Os ensinamentos de Jesus eram eletrizantes porque ele vivia tudo que ensinava. O ensinamento de Jesus tinha várias dimensões. O ensinamento de ensino de Jesus é encontrado no que chamamos de discurso de Jesus, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. Quando começamos a ler o Evangelho de Mateus e chegamos ao capítulo 4, lemos a descrição do cenário de que muitos teólogos acham que seja o maior discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós não podemos considerá-lo como um sermão no sentido convencional. Esse discurso foi dado num lugar preparado para Jesus, como se fosse um retiro. Quando Jesus organizou o primeiro retiro espiritual dos cristãos, ele queria desafiar o povo a se tornar parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas do mundo. Ele estava ministrando para uma grande multidão que tinha todo tipo de problemas. Ele era um só quando foi confrontado com esses problemas, mas foi estratégico, como podemos perceber no capítulo 4. Ele foi para o topo da montanha, como lemos em Marcos 13:13, e dali Jesus convidou as pessoas para se juntarem a ele. Então ele passou a transmitir os ensinamentos para aquelas pessoas a fim de que elas pudessem fazer parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas da multidão que se espalhava até o sopé da montanha. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais dinâmicos de Jesus. Estudaremos esse sermão em detalhes brevemente. Outro discurso muito importante é o Sermão da Montanha das Oliveiras. O Sermão do Monte das Oliveiras, que é registrado em Mateus 24 e 25. O Sermão da Montanha das Oliveiras não foi propriamente um discurso ou sermão, mas sim um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Os apóstolos questionaram Jesus. Aparentemente, Jesus os estimulou a fazer perguntas e passou a falar sobre o futuro e sobre as profecias. Ele diz, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedras, todas serão derrubadas. Os discípulos lhe perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em resposta às perguntas dos discípulos, Jesus passou a lhes falar o que chamamos de Sermão da Montanha. Esse discurso de Jesus refere-se à sua segunda vinda. Além de encontrar os ensinos de Jesus nos seus principais discursos, ou sermões, encontramos mais sobre seus ensinos nos chamados pequenos discursos. Você está lembrado que consideramos os profetas maiores aqueles que escreveram mais? E chamamos de profetas menores aqueles que conseguiram sintetizar suas profecias em livros menores, e não porque fossem inferiores, os discursos menores de Jesus não são menos importantes do que os maiores. Alguns dos mais importantes ensinamentos de Jesus estão nos seus discursos rápidos, nas parábolas, nas metáforas, nas suas comparações. Outros ensinos muito profundos aparecem numa frase ou num versículo das Escrituras. Alguns dos maiores ensinamentos de Jesus saíram de diálogos. Por exemplo, o Sermão da Última Ceia, na verdade, foi um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Quando você ler João 13, 14, 15 e 16, observe que quando aqueles homens se sentaram com Jesus ao redor da mesa, fizeram-lhe perguntas. Jesus estava sempre conversando, travando diálogos. Às vezes os diálogos eram até hostis. Você perceberá que em algumas vezes Jesus discutiu com pessoas que mais tarde o mataram. As autoridades religiosas foram ameaçadas por Jesus. Algumas das afirmações mais profundas de Jesus são respostas ao que alguém lhe disse ou perguntou. Toda vez que Jesus dizia algo, não importa o contexto, era sempre mais um dos seus ensinamentos. Jesus estava sempre ensinando. Portanto, observe cuidadosamente os ensinamentos de Jesus quando você estiver lendo os evangelhos. Resumindo, essas eram as obras que Jesus quis realizar nesse mundo. Sua obra de redenção,
sua obra de regeneração e sua obra de revelação. Essas três obras são uma forma de abordar a vida e a obra de Jesus. Leia os evangelhos procurando essas obras que Jesus realizou. Observe também que Jesus tinha um sistema de valores. De acordo com o dicionário, valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Vou repetir. Valor é a qualidade dos objetos pela qual são mais ou menos desejados ou estimados. Com essa definição de valor na mente, observe que Jesus tinha um sistema de valores. Constantemente, Jesus mostrou pelos seus ensinamentos, ou por alguma coisa que disse ou fez, ou por suas reações como alguém que tinha valores. Existe uma palavra no Novo Testamento que é muito importante no ministério de ensino de Jesus. É a palavra confessar. Essa palavra vem do grego homolegao, que significa falar ou dizer a mesma coisa. Portanto, confessar, que quer dizer falar a mesma coisa, é algo muito sério. Imagine que um dia sua esposa homenageie você com ofertas queimadas. Você reage deixando o pão queimado sobre a mesa e batendo a porta da rua, não é? Você deixa toda a sua família arrasada e sai. Enquanto dirige para o trabalho, você percebe que não agiu corretamente. As crianças se esconderam e ficaram com medo de sua raiva. Por quê? Porque sua esposa tinha queimado o pão ou alguma outra coisa. Você decide confessar isso a Deus. Pai, eu estava errado, mas o Senhor sabe. Se Moisés conhecesse minha mulher, teria feito mais alguns mandamentos. O Senhor sabe como ela é. Digamos que você continue nessa linha. Você acha que isso é uma confissão? Claro que não. Confissão não é ato de justificação nem racionalização, e nem serve para dizer a Deus que você sente muito. Isso não é confissão. Confissão significa você dizer para Deus, Senhor Deus, o que o Senhor acha do que eu fiz? Se você conhece um pouco a Bíblia, sabe que Deus vai dizer a respeito do que você fez. E daí você repete que Ele disser. Aí você estará falando a mesma coisa que Deus. Você estará concordando com Ele. Isso é confissão. Se confissão fosse dizer para Deus que você sente muito, não funcionaria muito fazer o que a Bíblia diz, confessar a Jesus. Como você poderia dizer a Deus que sentia muito a respeito de Jesus? O que as Escrituras querem dizer sobre confessar Jesus Cristo? Confessar Jesus Cristo significa segui-lo em todo o Evangelho. E quando ele fizer alguma coisa, quando ele demonstrar o que ele é, quando ele disser alguma coisa referente ao seu sistema de valores, você dizer a mesma coisa que ele. Quando você diz a mesma coisa que Jesus, você confessa Jesus, você concorda com Jesus. Isso pode revolucionar sua vida. Há mais um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa introdução à leitura dos Evangelhos. É chamado pelos teólogos de problema sinóptico. Isso mesmo, problema sinóptico. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinópticos porque o conteúdo deles é semelhante. Eles têm o mesmo conteúdo. Lendo o Evangelho de João, você descobrirá que o seu conteúdo não é sinonímico ao encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. 90% do conteúdo do Evangelho de João não é encontrado nos outros evangelhos. Muito do que você lê no Evangelho de João não está relatado em nenhum outro lugar. João é o único que nos fala sobre a conversa de Jesus com o rabino Nicodemos e também é o único que conta sobre a mulher no poço. Os teólogos afirmam que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Mateus e Lucas acrescentaram dados ao que Marcos escreveu. Tudo que está descrito em Marcos também está escrito em Mateus e em Lucas. Há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Marcos e há coisas no Evangelho de Mateus que não estão no de Lucas. Por isso, os estudiosos acreditam que Marcos escreveu seu livro primeiro e que Pedro tenha sido sua fonte. Marcos não escreveu muito. Se você fosse um jornalista, aproveitaria muito a leitura de Mateus e de Lucas e depois leria Marcos e veria como Marcos conseguiu falar a mesma coisa que Mateus e Lucas com menos palavras. O livro de Marcos é um modelo de matéria enxuta. Aparentemente, Mateus achou que Marcos não havia falado tudo sobre Jesus e Deus e o Espírito Santo e inspirou Mateus a escrever sobre outras coisas, então. Mateus tinha uma perspectiva diferente de Marcos. Ele deu ênfase a certas coisas que Marcos não deu. Lucas também passou pelo mesmo processo. Anos mais tarde,
João pegou a pena porque achava que havia muito mais sobre Jesus que deveria ser registrado, coisas que não foram mencionadas por Mateus, Marcos e Lucas. Quando João escreveu seu livro, já havia heresias a respeito de Jesus. João enfatizou em seu livro que Jesus era Deus em carne humana, porque o conteúdo dos livros de Mateus, Marcos e Lucas eram sinonímicos e o de João, único. Então estudaremos Mateus, Marcos e Lucas como uma única unidade. Depois, vamos estudar o Evangelho de João. Estou determinado a estudar cada um dos ensinamentos, diálogos e incidentes da vida de Jesus registrados nos Evangelhos. Alguns eventos são citados 3 vezes, às vezes até 4, nos 4 Evangelhos. Mas outros eventos são citados apenas uma vez. Veremos cada um deles na sequência em que estão no Evangelho de Mateus, depois no de Lucas, e analisaremos aqueles fatos que não foram mencionados em Mateus. Como tudo que está no livro de Marcos também está nos livros de Mateus e Lucas, quando acabarmos de estudar Mateus e Lucas, teremos estudado os evangelhos sinópticos. Agora já estamos prontos para estudar um dos evangelhos. Gostaria de começar nosso estudo pelo Evangelho de Mateus. E vou começar passando uma tarefa para você. Se você está estudando a Bíblia comigo, quero desafiá-lo com uma tarefa a respeito dos apóstolos. Você já deve ter percebido que as bênçãos que você receberá desse estudo, aquele aprendizado pessoal, está diretamente relacionado à sua dedicação e ao compromisso com essas tarefas que passarei. Mesmo que você não possa preparar nenhum material escrito, eu gostaria de desafiá-lo a estudar a vida dos apóstolos. Essa tarefa relacionada aos 12 apóstolos consiste em responder algumas perguntas sobre esses homens com quem Jesus passou os 3 anos de seu ministério público. O que esses homens estavam fazendo quando Jesus os encontrou, hein? Quais foram as mudanças resultantes desse encontro com Jesus? O que esses homens estavam fazendo quando Jesus morreu? Onde esses homens estavam quando Jesus morreu? Se você puder, descubra como eles morreram. Em sua opinião, por que Jesus escolheu especificamente esses homens para serem apóstolos? Se você responder a essas 6 perguntas sobre os 12 apóstolos, descobrirá uma bênção devocional. Quando você ver o que o encontro com Jesus mudou na vida deles, então você vai entender como o seu encontro com Jesus deve afetar sua vida. Leia o Novo Testamento com o seguinte pensamento: será que eu realmente nasci de novo? Eu já me converti? Eu já me reconciliei com Deus? Agora que eu conheço mais a vida e o ministério de Jesus, o que tudo isso representa para mim? Tenha um encontro com você mesmo enquanto estiver estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você estiver estudando os evangelhos, se ainda não tiver tido um encontro com Jesus, peça a Deus que dê ao seu coração o dom da fé salvadora. Se você já aceitou a Jesus como Salvador, peça a Ele que faça você crescer em fé. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa definitivamente crescer em fé. E nós queremos que você cresça em fé. Olha, mais uma vez eu vou lembrar. Se você ouve e estuda a palavra de Deus, você estará crescendo em fé. Contamos com sua presença no próximo encontro com a palavra. Não esqueçam, temos um encontro marcado. Sem dúvida, esse estudo dos evangelhos vai estar abençoando de uma forma espetacular a sua vida. Portanto, não esqueçam, hein? No próximo programa, queremos continuar abençoando a sua vida. Escreva para nós. Teremos prazer em receber a sua carta. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.